E quando é que a gente começa a ter uns conflitos marítimos, cara? É Pô, depois que a gente pega a pólvora e tudo mais? isso, a pólvora é um fator fundamental. Mas para você chegar na idade do conflito marítimo, porque aí o mundo ele passa. Porque desde a Grécia Antiga se provou que para você dominar, de fato, você precisava do mar. Os atenienses se tornaram uma grande potência porque os caras entenderam que eles tinham que ser o mestre do mar. Eles tinham que dominar o mar. Por quê? Se você domina o mar, você impede de inimigos chegarem até você, você consegue suprimento, você vai até outros povos, conquista outros povos, tudo ali, usando o mar. Então veio com essa ideia dos atenienses. Só que quando ela virou mesmo uma máquina de guerra que influenciou 500 anos, aí foi no século XVI com Portugal. Quando as primeiras navegações, né? Até então, pô, você tinha ali naviozinhos de Mediterrâneo, pequenos, galés de guerra, que eram usados para abalroar, assim, só perfurar casco e tal. Tinha lá um ou dois ou três canhões, assim, muito fracos. Mas então aí, não só a gente na arma de fogo teve uma evolução, mas na arte da guerra marítima também. Aí todos as superpotências que se seguiram a partir do século XVI foram marítimas. Você teve Portugal, você teve Holanda, você teve Inglaterra e Estados Unidos, né? Então o mar foi usado para dominar o mundo. Foi nesse período aí que os canhões, os galeões de guerra foram adaptados para literalmente conquistar o mundo. Foi uma revolução para o bem, porque abriu o mundo, mas ao mesmo tempo uma evolução, vamos dizer, do ponto de vista mortal, mortífero. Sim, sim. E Thiago, eu sei que você gosta bastante da Guerra Marítima, né? Você já Sim, falou não, no é vídeo. meu fraco, assim. O que eu mais curto é batalha naval, cara. É. Estudar, assim, porque, pô, impactou tudo, cara. Impactou tá. tudo. Foi uma mudança, assim, sabe, uma virada do jogo. Eu queria até te perguntar, porque assim, eu sou bem por fora assim, eu não sei nem como funciona, como que é conduzido um combate marítimo. Mas eu imagino que seja bem mais difícil do que lutar em terra firme, ou não? Tem Ah, nada a ver. sim, sem dúvida. Como o que eu fazia? Ah, eu beleza, parava de frente, manobra, né? canhão ali, ai, como que Então, era? os primeiros a colocar, e até no Black Flag, rola Tá isso. por Esse jogo é dentro, bom, hein? esse jogo é Tá, bom. pô, eu já tive adolescência, né, cara? Esse jogo é bom. Eu já fui uma pessoa normal, né? Eu já não fui chato. E aí você tinha os canhões de lado. Os navios, porque o que a gente tinha de embarcações naquela época, antes dos galeões portugueses? As galés eram rasas e pequenas. Se você colocasse canhões... Meio igual tem nos tipos vikings. Isso, eram um pouco maiores do que os vikings. É igual o quê? O que tem... Você jogou o Odyssey? O Assassin's Creed Odyssey? Não. Eu joguei. Assassin's Creed eu joguei só o 2, cara. Tá, entendi. Vários alunos mandaram pra mim, inclusive, algumas filmagens sobre o Odyssey. Eu também não peguei muito, não, assim, só vi trailers e tal. Eu tô falando de jogar até o fim, eu só joguei tá. o 2. Então, boa. Então é o seguinte, eram um pouco mais alta do que os vikings, só que elas não suportavam pressão de tiro. E elas adernavam e podiam afundar, se colocasse no lado dela. Por isso que nessas galés, o que a gente tinha de canhões eram só na proa e na popa. Na frente e na trás, e 3 canhões só. Então era muito pouco armado, canhões pequenos. Com o advento, com a criação do galeão de guerra, que aí todos esses jogos aí que impactou o mundo todo depois, os portugueses foram os primeiros a passar a colocar nas laterais dos navios. Porque eram navios maiores, mais robustos e mais preparados para isso. Então você podia disparar vários canhões em sequência e o seu navio continuava estável. Então, Real, porque tem a física ainda do rolê, nossa. Exatamente. Tem que fazer a continha matemática. Tava pensando onde é que só no vai. peso, mas não, tem o não. disparo também, Tem o disparo, cara. você não podia disparar todos juntos. Exato. Senão, aí sim, se você disparasse todos... Tinha galeão que tinha 360 peças de canhão. Isso é louco. Tu imagina, era canhão pra tudo que é lado mesmo. Dá então, um dash no oceano. entendeu? Mas aí não rolava. O navio podia adernar porque era muita pressão, os canhões recuavam, dava aquele retorno. Então, o contrapeso acabava sendo outro problema também. Então, uma série de fatores. Então, tinha que ser disparados mais paulatinamente e na lateral. E quando, tipo, Portugal chegou lá, na Índia, e viu aqueles barquinhos menores, cara, com 2 ou 3 canhões só, foi uma farra.
Agora, uma coisa interessante, até uma curiosidade, é que, inicialmente, quando os portugueses chegaram na Índia, a ideia era fazer comércio pacífico. Inicialmente. Quando chegaram lá, Vasco da Gama, depois Pedro Álvares Cabral. Só que os portugueses e os cristãos, eles não eram bem vistos lá. Então, os caras literalmente cozinhavam em banho-maria. Os caras ficavam semanas, às vezes, aguardando para receber um carregamento. Aí, até com Pedro Álvares Cabral, cara, o primeiro ato de violência, essencialmente, aconteceu com Pedro Álvares Cabral na Índia. Primeiro ato, vamos dizer, o primeiro choque que, tipo assim, agora já era. Agora vai ter que ser na base do tiro. Quando Pedro Álvares Cabral chegou na Índia, depois de ter descoberto o Brasil, chegou na Índia e ficou aguardando esse carregamento. Vários navegadores portugueses acabaram sendo presos pelos indianos ali em volta. Por quê? Porque o chefe lá de Calicut, o Zamorim, que chama, ele era tipo governador, ele disse para Pedro Álvares Cabral o seguinte: olha só, você pode saquear, Pedro Álvares Cabral, de tanto insistir, faz o seguinte, saqueia um navio muçulmano aí. Saqueia um navio muçulmano e você pode pegar a carga do navio. Aí o Zamorim deu isso ok para o Pedro Álvares Cabral, ele foi e saqueou o navio. Só que os muçulmanos souberam disso, que estavam lá em Calicut, e cercaram a tripulação de Pedro Álvares Cabral e começaram a atacar. Eram mais de 70, 80 que estavam nesse motim, se esconderam dentro de uma construção lá e foi praticamente todo mundo morto lá. E Pedro Álvares Cabral vendo isso e não entendeu por quê. O Zamorim falou que a gente podia saquear e agora a gente está sendo atacado lá. E eles mataram, até o Gaspar Correia, que é o primeiro cronista do Brasil e tal. Foi Gaspar Correia? Agora eu não me lembro. Um cronista importante já nesse primeiro período aí português, na chegada do Brasil. Aí o que acontece? José de Anchieta. José de Anchieta. Cara, eu estou confundindo tudo agora em relação a esse cronista aí, mas enfim. Roger Crawley, isso a gente vê no livro Conquistadores, como Portugal se tornou o primeiro império marítimo. Nesse motim, 70 portugueses são mortos, aí Pedro Álvares Cabral começa a disparar para o ar. E os caras não saem de lá, continuam atacando os portugueses. Aí, dos navios que estavam à disposição dos portugueses, eles começam a dizimar a cidade, o porto inteiro, só na base do canhão. E aí foi uma carnificina. Então, assim, o tiro de canhão, aquelas bolonas. Aquelas bolonas, exatamente. Na época já eram canhões de bronze, canhões bem potentes, que eram recarregados pela culatra, você recarregava com muito mais força. Então, assim, vamos dizer, foi uma resposta violenta para um primeiro embate violento, cara. Aí, depois disso, veio Vasco da Gama, aí vamos dizer, o embate passou a ser muito mais armado. Indianos atacavam portugueses e portugueses atacavam indianos, até que chegou um momento que os indianos não tinham mais poder para lidar com o Império Português pela supremacia naval. E aí ficou na mão de Portugal, literalmente. Mas, assim, houve inicialmente uma certa tentativa diplomática ali de negociação. Mas os portugueses não eram bem vistos ali, as trocas eram... Eles queriam muito aquelas especiarias. Queriam muito, cara. Queriam muito um orégano. Queriam, cara. Não pra fumar, né? Eu não sei. Ué. Por que não? Pelo menos não que a gente saiba, né? Mas então, o primeiro contato tentou-se ser diplomático, não rolou por uma certa manobra indiana que acabou literalmente o tiro saindo pela culatra e a pancadaria rolou